Governador, o que foi? Você não tá vendo que eu tô ocupado aqui aumentando os impostos? É que é urgente, tem tropas portuguesas se aproximando e... eu acho que elas já chegaram. Epa, não é assim que essa história começa. A gente precisa primeiro saber os motivos e conflitos que acarretaram isso. Então, vamos voltar ao início. Opa, caramba, terra à vista! Ei, olha, eu tenho um espelho. E esse brinquedinho aqui também. E depois desse primeiro contato é que começa a colonização portuguesa do Brasil, ocupando as áreas que equivalem ao Nordeste e ao Sudeste, criando e cultivando a cana-de-açúcar e gerando grandes riquezas a Portugal. Outros países também começaram a colonizar territórios, como a França, Inglaterra, Espanha e Holanda, mas Portugal era conhecido como um império mercantil e que não tinha muitos inimigos. Até o rei Dom Sebastião de Portugal entrar em uma guerra na África para dominar uma região que corresponde ao atual Marrocos, da Batalha de Alcácer Quibir, contra o numeroso exército do sultanato saadiano. Não temam, homens. Deus falou comigo. Ele prometeu a vitória ao poderoso Império Português. E ele morreu. Mas botaram como desaparecido, porque literalmente ninguém viu onde ele ou o corpo dele foi parar. Enfim, o que vocês precisam saber é que isso quebrou Portugal, porque o rei morreu sem deixar herdeiros, e seu tio bateu as botas no instante que assumiu o trono. Assim iniciando a Guerra de Sucessão, que foi vencida por Felipe II da Espanha, e que agora virou Felipe I de Portugal. E com ambos os países tendo o mesmo rei, aconteceu a fusão das coroas, nascendo assim a União Ibérica. E de brinde, Portugal ganhou todos os inimigos da Espanha. Até os ingleses pediram para cortar a amizade com os tugas. E diferente de Portugal, a Espanha era um império guerreiro, que estava sempre em algum conflito. E falando sério, Portugal não teve muitos benefícios com essa união. E não foi à toa que uns anos mais tarde ela entraria em crise. Enfim, continuando, dos inimigos da Espanha, o que seria uma dor de cabeça para Portugal seria a Holanda. Tá, eu sei que eles não se chamam mais assim, mas eu não vou ficar falando toda hora os Países Baixos. Isso é chato, Países Baixos. Só se for o meu... O que foi? Tá, e daí? Tá bom. Certo, tá. Continuando, a Holanda ia tirar o sono de Portugal. E ela fez isso tentando invadir a Bahia em 1624, tomando Salvador. Mas eles foram derrotados um ano depois. E já que não deu para conquistar a Bahia, eles atacam Recife e Olinda. E com sucesso ocupam as regiões onde corresponde a Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba. E para poder administrar essas conquistas, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais contrata o famoso Maurício de Nassau. E toda essa briga com Portugal e Espanha não foi apenas pela União Ibérica. Os holandeses tinham interesses econômicos com a cana-de-açúcar na região. E junto de Nassau, essa produção de açúcar aumentou e muito, enchendo os cofres da companhia. E Nassau fez um ótimo trabalho como governador, melhorando e organizando Recife e a transformando-a em uma das cidades mais modernas da América do Sul. E bom, estava tudo certo, não tinha motivos para dar errado, né? Olha, então, sempre pode dar errado. E tudo isso começa porque a companhia holandesa não compartilhava a mesma visão que Nassau em gastar dinheiro para desenvolver a colônia, e acabam por demiti-lo e colocando outras pessoas em seu lugar que não souberam administrar o território corretamente, assim aumentando os impostos e deixando a população irada. Ah, e lembra da União Ibérica? Então, os tugas disseram chega e queriam desfazer a União. A Espanha tentou impedir isso, mas levou um sacode de Portugal e assim a União acabou. Agora Portugal podia focar seus esforços em recuperar sua colônia. Então, com a Nova Holanda fazendo merda, com impostos e taxas abusivas, acaba ocorrendo a insurreição pernambucana, em que portugueses, brasileiros, negros e indígenas se uniram para enfrentar um inimigo em comum. E assim se inicia um conflito que ficaria conhecido como a Batalha dos Guararapes. E com a vitória consecutiva dos portugueses, eles expulsam os holandeses da colônia, acabando assim a ocupação. Mas demoraria um pouco para os holandeses aceitarem a derrota. Mas depois de um tratado e uma quantidade de prata, a questão chegou ao seu fim, encerrando a disputa.